Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Rebeca Rocha, eu sou assistente social e a gente está aqui para dar sequência na playlist sobre fundamentos do serviço social. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre sincretismo do serviço social, que é um tema que quase todo mundo na graduação teve dificuldade de entender. E não por acaso, é porque esse tema saiu desse livrinho aqui, Capitalismo Monopolista e Serviço Social, escrito pelo José Paulo Neto, que é um autor que, dando palestra, é excelente, mas escrevendo ele tem uma escrita rebuscada e os alunos de graduação têm muita dificuldade de entender o que ele está querendo dizer. Bom, para começar, você tem que saber o que é sincretismo, que se você olhar no dicionário, sincretismo é uma mistura ou uma fusão de culturas, ideologias, religiões diferentes, formando uma nova cultura ou religião, enfim, valores, tá? E aí o Zé Paulo Neto vai falar sobre o sincretismo do serviço social, classificando ele como sincretismo ideológico e como sincretismo científico, ou um saber de segundo grau. Para saber mais sobre isso, vem comigo que esse é o tema da aula de hoje. Bom, para falar sobre sincretismo do serviço social, o Zé Paulo Neto, no seu livro Capitalismo Monopolista e Questão Social, vai dizer que a gente precisa primeiro entender a estrutura sincrética do serviço social, ou seja, de onde veio essa mistura, quais são os fatores que a gente vai misturar e vai tornar a nossa estrutura sincrética, vamos dizer assim. Então, o primeiro ponto que ele elenca, ele vai dizer, bom, o universo, você acompanha comigo aqui no slide, o universo problemático original que se apresentou como eixo de demandas históricos sociais por si só, ele é um problema. E que universo é esse? Quais são as demandas que foram apresentadas como eixo de atuação do serviço social? A questão social. Então, o primeiro ponto que faz com que a nossa atuação seja sincrética vai das demandas que foram postas para que a gente intervisse, que é a questão social. O segundo ponto que ele coloca bom, além das demandas, o horizonte do exercício profissional, ele também é muito amplo, né? Que é o quê? O cotidiano. Então, a gente tem como espaço de atuação o cotidiano e essas demandas que aparecem no cotidiano são as expressões da questão social, são os nossos principais os nossos principais ações, né? Locais de intervenção se dão nas expressões da questão social, tá? E o ponto 3, ele vai dizer que existe uma modalidade específica de intervenção, ou seja, uma prática indiferenciada. E aí ele vai bater muito nessa questão da prática indiferenciada. Eu trouxe aqui dois trechos do livro para você acompanhar comigo. Aí você vê a amplitude das demandas expressa na questão social e do horizonte do seu exercício profissional, o cotidiano, tornou a especificidade profissional em uma incógnita para os assistentes sociais. A profissionalização permanece no circuito ideal, o que não se traduz operacionalmente. Se você chegar para um estudante, por exemplo, de primeiro semestre, segundo semestre, dizer o que é o serviço social? Ou então, o que o serviço social faz? Essa não é uma resposta que a gente tenha rapidamente. Se eu perguntar para um engenheiro, ele sabe responder rápido o que ele faz. Se eu perguntar para um advogado, enfim. Existem outras profissões que têm o seu espaço de atuação e a sua demanda mais simples, muito mais claro. E aí o serviço social, hoje nós sabemos, mas ele vai dizer que nesse início, o serviço social tem essa estrutura sincrética por causa dessa amplitude, né, do exercício, do espaço de exercício e das demandas que são apresentadas para o profissional. E aí ele continua, lá nesse livro que eu apresentei, de 2011.
A polivalência aparente, ou seja, o assistente social que pode atuar em vários espaços socioocupacionais, na saúde, na assistência, na habitação, em vários espaços. Essa suposta polivalência, que dentro da nossa atribuição realmente cabe muita coisa que pode ser destinada ao assistente social, né? Então, essa polivalência aparente é a mais nítida consequência da peculiaridade operatória do serviço social, da sua intervenção indiferenciada e, sobretudo, a expressão cabal do sincretismo, que penetra todos os interstícios da sua prática. E a prática sincrética, que é a prática sincrética que põe a aparente polivalência. Então, ele vai dizer que essa história da polivalência do serviço social, essa capacidade de fazer de tudo, poder fazer de tudo um pouco, é uma expressão desse sincretismo e de não saber exatamente o que de fato é nossa atribuição. E essa questão, eu acho que até hoje a gente ainda tem um pouco de problema com isso. Existe profissional que aceita fazer coisas que não são nossas, né, que não são nossas atribuições, porque não sabe muito bem no que a gente deve trabalhar, né, qual é a nossa demanda, no que a gente trabalha, tá bom? Então, adiantando aqui, o Zé Paulo Neto vai dizer, e aí eu trouxe aqui palavras-chave para você memorizar e ajudar a entender o que é esse sincretismo. Ele vai falar da polivalência, ou seja, o profissional que pode atuar em vários espaços e pode fazer de tudo um pouco. Essa prática sincrética que mistura, que funde coisas que não eram para se fundir e que acaba gerando um ecletismo. O que é o ecletismo? Na música, por exemplo, você escutar brega, rock, funk, samba. Na música não tem problema você misturar coisas que na verdade não se misturam. Mas na teoria, nos conteúdos, por exemplo, que a gente vai usar como base para atuar, misturar coisas opostas não dá. Ser eclético na teoria não é legal. A gente até pode ser plural, ou seja, você conviver com teorias diferentes e respeitar as teorias diferentes. Mas você misturar teorias diferentes e opostas, por exemplo, positivismo com marxismo, com fenomenologia, enfim, com pós-modernidade, e querer dizer que tudo isso daí junta e dá a mesma coisa, né? Que dá para eu trabalhar usando de tudo um pouquinho. Isso gera um ecletismo, e aí o Zé Paulo Neto vai denominar tudo isso de sincretismo científico ou o seu saber de segundo grau. Vai dizer que nesse momento do início da profissão, nós não produzíamos conhecimento. O que nós produzíamos nesse momento era classificado como um saber de segundo grau. Bom, então você acompanha comigo aqui um trecho que eu separei para a gente ver o que o Zé Paulo Neto fala em relação ao sincretismo. Ele vai dizer: a estrutura sincrética do serviço social encontra-se no sistema de saber que ancora as suas práticas. A análise do sincretismo, teórico ou científico, deve contemplar 3 segmentos argumentativos diferentes. 1. As possibilidades do conhecimento teórico científico do ser social, a filiação teórica do serviço social e nas suas próprias pretensões de erigir um saber específico, de tentar criar uma teoria própria, vamos dizer assim. E ele continua: o apelo a diferentes ciências sociais, ou seja, misturando ciências sociais que às vezes inclusive são opostas, com recurso a componentes que nem sempre compatíveis com a moldura em que são inseridos, fez com que o serviço social criasse uma espécie de saber de segundo grau, obtido pela acumulação seletiva de subsídios das ciências sociais conforme necessidade da própria profissão. Uma das críticas que ele vai fazer muito fortemente é que a gente não lia os próprios autores, por exemplo, Marx, a gente não ia ler Marx, a gente lia pessoas que comentavam Marx, como Althusser, enfim, vários autores. Aqui eu estou dando um exemplo. E ele vai dizer que
essa leitura de segundo os autores, não seu próprio, né? De retiradas de conteúdos específicos e não da totalidade do conteúdo, e essa mistura de autores e de teorias que não se misturam, que às vezes, muitas vezes são opostas, gerou esse saber de segundo grau, um saber pejorativo, que não tem tanta qualidade, e que é um saber quase eclético, que não é bom, e ele continua, se acompanha comigo. Esse sistema de saber de segundo grau é eminentemente sincrético, ou seja, misturou coisas que não podiam ser misturadas. E na elaboração do saber, o sincretismo é a face visível do ecletismo. E aí ele continua, ou seja, o ecletismo é o sincretismo do serviço social no nível do seu sistema de saber de segundo grau. Então aqui eu acho que as palavras-chave para você entender o que é o sincretismo, primeiro é entender que ele é uma mistura. No dicionário, quando você vai olhar o sincretismo, mistura de ideologias, de culturas, de religiões, gerando uma nova coisa, vamos dizer assim. Só que é uma mistura que nem sempre é positiva. A gente não está falando aqui de pluralidade, a gente está falando de ecletismo, de misturar conteúdos e teorias que não se poderiam misturar. Eu não posso dizer que concordo ao mesmo tempo com Marx e com Bourdieu, com Marx e com Foucault, enfim, autores que são de teorias opostas, né? Não dá para a gente concordar com todo mundo. A gente pode até compreender, entender partes dessa teoria, mas não dá para coadunar com todas, né? Isso gera um ecletismo. E isso, como a gente tinha esse sistema de saber de segundo grau, que ele vai chamar de sincretismo científico ou teórico, gerou na gente também uma falta de compreensão do que a gente faz, né? De qual é o nosso espaço de atuação, o que nos fundamenta, gerando essa ideia de polivalência ou de uma prática indiferenciada. Qual a diferença do que eu faço para qualquer outro profissional? Só eu posso fazer isso. Por quê? O que torna a minha prática diferente das outras? Ele vai dizer que em muitos momentos a gente não sabe qual é a nossa prática de fato e a gente acaba fazendo algo que qualquer pessoa poderia fazer, tá? E aí ele continua. Assim, as elaborações formal abstratas do serviço social até os anos 60, por que ele fala 60? É quando vem o movimento de reconceituação depois da década de 60. A gente vai ter uma aula só falando sobre isso. Então, as elaborações formal abstratas do serviço social até os anos 1960 revelam fundamentalmente que a chamada teorização do serviço social desenvolveu-se em duas linhas principais. Ou a constituição desse sistema de saber de segundo grau, com o ecletismo, que é algo ruim, ou a sistematização da sua prática, só dizer o que eu faço, como que eu faço, qual metodologia que eu uso, nada mais do que isso. Somente na década de 60 teve início o questionamento a esse referencial por meio do movimento de reconceituação, em um contexto de mudanças econômicas, políticas, sociais e culturais, que expressam as novas configurações que caracterizam a expansão do capitalismo mundial, que impõe à América Latina um estilo de desenvolvimento excludente e subordinado. A gente estava falando até um pouco tempo atrás, no vídeo passado, que o Brasil, durante esse período do governo de Getúlio Vargas até o governo de Juscelino Kubitschek, vai estar num período do desenvolvimentismo, do nacional desenvolvimentismo, tentando criar as indústrias de base, tentando investir na industrialização própria do país. Nesse período pós-década de 60, já na ditadura militar, que vai ocorrer o golpe em 64, o Brasil ele sai desse período do desenvolvimentismo e ele passa por um período da dependência econômica e até mesmo política, né, dos Estados Unidos e dos outros países denominados de primeiro mundo. Então ele vai dizer que ele se coloca nessa posição subordinada. Então a profissão assume as inquietações e insatisfações desse momento histórico e direciona seus questionamentos ao serviço social tradicional,
Ou seja, tudo que a gente discutiu até aqui, dos vídeos passados até agora, é o que a gente denomina de serviço social tradicional. Esse serviço social mais conservador, acrítico. Então, através de um amplo movimento, de um processo de revisão global de diferentes níveis, teórico, metodológico, operativo e político. Então, até a década de 60, a gente vivenciou o serviço social tradicional, acrítico, sem grandes questionamentos, só aceitando fazer o que o Estado nos mandava fazer para atender os interesses da classe dominante. A partir da década de 60, começa um movimento de questionamento a isso. A primeira fase desse movimento não foi tão crítica assim, ela continuou sendo conservadora, mas houve uma série de mudanças. E na sua terceira fase, a gente vai falar sobre isso na próxima aula, é que vai se dar a ruptura de fato com esse serviço social tradicional e conservador. Então, se você quiser saber mais sobre isso, continua nessa playlist de Fundamentos do Serviço Social, que na próxima aula a gente vai falar sobre movimentos de reconceituação, tá bom? Beijos, tchau!